Atenção! Esse programa é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, na Girimin FM, está no ar Informativo 105. Bom dia para você amigo ouvinte da nossa querida Girimin FM, quer dizer, bom dia para você que ainda não almoçou, é claro. Boa tarde para você que já encheu a pança, tá de buchinho cheio aí, né? Preparadinho para o trabalho da segunda metade desta sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2025. Cá estamos nós, Toninho Rodrigues, vocês amigos e amigas, para o nosso Informativo 105, com temas relacionados à agricultura e ao meio ambiente. E nós já vamos começar falando de um problema que pode nos preocupar, mas especialmente os produtores de bovinos de nossa região. Pessoal, 5 casos de raiva animal, 5 casos, de raiva animal foram confirmados neste ano em Carmo do Rio Claro. Estamos ainda em janeiro e já tem 5 casos confirmados neste ano em Carmo do Rio Claro. 2 deles são em bovinos e 3 em equinos. Há ainda vários casos suspeitos em análise. O Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, está monitorando a situação desde 8 de janeiro e disse que os focos estão sob controle. Sob controle, né? Os casos ocorreram em 3 regiões diferentes do município. Na última quarta-feira, dia 22, foi feita uma reunião do IMA com a prefeitura e também representantes dos produtores rurais. Vai ser feita uma campanha de conscientização sobre a vacinação dos rebanhos. O produtor que não realizou a imunização de seus animais contra a raiva no ano passado e nesse ano também ainda não fez, precisa fazer a vacinação para que se possa ter o controle e efetivo controle da doença, né? O coordenador regional do IMA, Vladimir Ferreira Fadini, afirma que a situação, embora sob controle, é grave e precisa ser resolvida. A prefeitura disse que irá instalar armadilhas para capturar morcegos hematófagos. Toninho, o que é morcego hematófago? É morcego que suga o sangue dos animais. Viu? Esses morcegos ficam em pontos da zona rural, especialmente onde esses casos aí, em Carmo do Rio Claro, foram registrados. A prefeitura, ela vai correr atrás desses bichinhos aí. A última campanha antirrábica em Carmo do Rio Claro foi realizada entre agosto e setembro de 2024, com a vacinação de mais de 5.000 cães e 1.000 gatos. Aconteceu aqui também, né? A vacina para os animais de grande porte está disponível nas casas de insumos agropecuários. E aí você, produtor de bovinos, produtor de equinos, aqui de Poço Fundo, já vacinou seus animais? Eles estão protegidos contra a raiva? Olha, vamos lá. A raiva, ela além de... Ela não mata só os animais. Se passar para o humano, meu amigo, já era. Agora, para muitos produtores, o que pega é isso aqui. A raiva dá prejuízo, tá? Você perde dinheiro. Então corre atrás para proteger aí os seus bovinos, seus equinos e também os seus pequenos animais, né? Seus cães, seus gatos. Todo ano a campanha aqui em Poço Fundo é muito forte. Quem não aproveita, bom, né?
Vamos falar de café aqui. A produção do café arábica, principal variedade plantada no nosso estado e na nossa região, teve uma redução de mais de 3,1% em comparação ao total colhido na safra anterior. As informações foram divulgadas no quarto levantamento de safra brasileira do café 2024, feito pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Esse balanço aponta que a queda foi provocada pelas mudanças climáticas. Olha a mudança climática aí. Isso porque as primeiras floradas vieram em agosto e setembro do ano passado. Nada a ver com o tempo, né? Só que em outubro e novembro de 2023, houve episódios de ondas de calor extremo, o que prejudicou a produção. O cenário só não se tornou mais preocupante porque a partir da segunda quinzena de dezembro de 2023, houve o retorno das chuvas mais regulares e também com volumes maiores. A queda da produção contribui para que a saca do café arábica se mantenha um pouco acima dos R$ 2.000. Isso é bom para o produtor? Claro que é, mas apenas no sentido de eliminar prejuízos que eles possam ter. Por quê? O café, pouca produção, ou seja, um volume bem abaixo do que pode ser vendido, aí o preço fica alto. É lei de mercado. Onde há pouca oferta e a procura é maior, o preço é maior. Isso é do mercado. Agora, compensa de fato? Você ganha mais, mas vende menos? Bom, na verdade, essa conjuntura de safras um pouco menores, expectativas também de safras futuras ainda menores, elas dão sustentabilidade nos preços. Um outro fator importante é a questão cambial. Sofremos uma desvalorização bastante importante do câmbio, viu? É o dólar lá no alto, o real lá embaixo, e isso para o consumidor brasileiro é negativo, para o consumidor. Para o comerciante nem tanto, mas para o consumidor é. E o café é uma commodity com preços determinados nas praças, no mercado internacional. Então, isso de fato impacta preços internamente. Quem afirma isso não sou eu não. É um professor da Unifal, professor de economia, o João Marcos Caixeta Franco. Ele diz ainda que esse cenário deve impactar e manter altos os preços do produto encontrados nas prateleiras. O preço do pote de café subiu ao longo dos meses passados, justamente em decorrência disso. Os fatores citados, estoque, produção atual, expectativa de safra futura, né? Vamos falar direitinho aqui, deu uma enrolada. Foram todos eles, digamos assim, atingidos pela conjuntura da redução da safra. Então isso se traduz num preço maior do produto, tanto internamente quanto externamente. Mas, na verdade, o fator variação cambial foi prejudicial para o consumidor brasileiro, ainda que seja benéfico para o produtor, na formação da renda dele, no investimento que ele faz para a produção se efetivar, e aí também a questão da safra futura. É o que eu sempre digo aqui, gente. É claro que quando a gente pensa apenas em dinheiro, apenas em grana, o importante é ganhar dinheiro, né? Mas quando a gente pensa em termos comunitários, em termos de comunidade, em termos de Brasil, em termos de irmandade, de fraternidade, olha, ganhar dinheiro é bom, mas às custas do sofrimento dos outros, talvez não, né? Ou seja, nós temos aí os nossos produtores felizes, graças a Deus. Mas e o consumidor? Que é justamente quem paga todo esse prejuízo. Tem consumidor que não tem condição para isso, não. E aí muita gente vai culpar política, vai culpar governo, vai culpar ministro, vai culpar secretário, vai culpar até prefeitura. Quando na verdade, olha só, é o tal do mercado. O mercado vai lá e faz uma commodity subir lá no alto. Porque para o mercado é interessante ganhar dinheiro. Mas e o consumidor? É esse que paga o preço. Temos que pensar um pouquinho nessa questão, né?
como melhorar a vida de todos, mas ao mesmo tempo não prejudicar a vida daqueles que pagam por tudo isso, hein? E as mudanças no clima provocam também mudanças no regime de chuva. E olha, as chuvas estão caindo com tudo aí. Graças a Deus, em Poço Fundo não tivemos problemas, pelo menos problemas graves gerados pela chuva. Mas na região, meu amigo, minha amiga, uma forte chuva na tarde de quinta-feira, de ontem, deixou parte da Avenida da Moda debaixo d'água em Passos. Imagens feitas por moradores mostraram que o volume de água foi tanto que o córrego São Francisco não suportou. Com isso, parte da avenida ficou debaixo d'água. A correnteza que se formou, pessoal, próximo ao mercado municipal ali, espalhou sacos de lixo pela avenida. Depois da chuva, aí a água baixou do mesmo jeito que subiu, rápido. Segundo a Defesa Civil, alguns galhos de árvores caíram em pontos da cidade. No bairro Vila Rica, a enxurrada invadiu pelo menos uma casa. Já na rua Cássia, no bairro São Benedito, pelo menos 2 árvores caíram, e tiveram as raízes expostas após o temporal. Ninguém foi atingido, mas a queda dos troncos impossibilitou a passagem de carros na rua e deixou o bairro sem energia elétrica durante a tarde. Até o fechamento dessa nota aqui, a Prefeitura e a Defesa Civil ainda não tinham divulgado um balanço da chuva e confirmado se houve estragos na cidade. Outros locais que sofreram foram Poços de Caldas e Itajubá. Uma forte chuva que aconteceu anteontem, na última quarta-feira, 22, causou estragos e alagamentos nos 2 municípios. Na maior cidade do sul de Minas, nossa querida Poços, um morador ficou desalojado e teve que ser encaminhado para a casa de familiares. A chuva começou lá em Poços por volta das 20 horas e durou cerca de 4 horas, segundo o Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil informou que houve diversos pontos de alagamentos. Isso lá na região central, na Avenida João Pinheiro. E entre os pontos afetados também estão as ruas Assis Figueiredo, Prefeito Chagas, Marechal Deodoro e 15 de novembro. No bairro Campos Elíseos, a Defesa Civil registrou a queda de um muro com alagamento de imóveis. No bairro Jardim Kennedy, uma casa ficou destelhada e o morador precisou ser encaminhado para a casa de familiares. É o único caso informado até o momento. Além disso, 2 árvores caíram no bairro Jardim IP e na rodovia que liga Poços a Andradas. A Defesa Civil informou também que não atendeu ocorrências de prejuízos em comércios. O Departamento Municipal de Eletricidade, o DEMAI, informou que registrou muitas ocorrências de falta de energia devido a descargas atmosféricas. As áreas atingidas foram o centro, a zona leste, a zona oeste, a zona rural e o distrito industrial. A subestação Osório, localizada na zona oeste, também foi afetada. Ainda de acordo com o DEMAI, a energia caiu por volta das 20h43 e retornou por volta de 22h30, 10h30 da noite. Segundo o departamento, 1.000 unidades, na verdade 8.000 unidades consumidoras foram normalizadas em 1 hora. 3.000 unidades restabelecidas com 1h30. E o restante, aproximadamente 6.000 unidades, o fornecimento restabelecido em 1h45. Já em Itajubá, a chuva intensa com vendaval aconteceu no final daquela tarde de quarta-feira. Segundo informações do boletim da Defesa Civil de lá, houve danos materiais, queda de árvores, queda de muros, rompimento de fiação da rede elétrica em prédios públicos também. Ainda de acordo com a Defesa Civil, não houve desalojados ou desabrigados. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros auxiliaram nas ocorrências relacionadas à chuva. Nessa semana, várias outras cidades, pessoal, passaram por perrengue, hein?
chuva de granizo, ventania, queda de árvores. Foi muita coisa. Vamos citar aqui Alfenas, São João da Mata com granizo, outras da região dos lagos e também na Serra da Mantiqueira. Coisa feia mesmo. Graças a Deus, em Poço Fundo não tivemos esse problema. Chuvinha de granizo com granizo pequeno, não igual aquela chuvona que bateu da outra vez, mas vamos seguindo aí, né? Para a ampla maioria dos especialistas do clima, exceto os negacionistas, claro, tudo isso reflete a emergência climática que estamos vivendo e que precisamos atuar para minimizar. Vamos fazer isso? A gente precisa fazer isso. E falando em chuva, vamos falar de previsão do tempo? A famosa previsão astrológica do tempo? Aqui para Poço Fundo. Gente, previsão para hoje, para os próximos 4 dias depois de hoje, 5 dias aí no total. Vamos lá. Para hoje nós temos uma previsão de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 19, máxima de 27 graus. A probabilidade de que a chuva venha de 85%, mas o volume de 4,1 milímetros apenas, tá bom? Para amanhã, sabadão tem sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo passa a chuvoso. O volume previsto é 9 milímetros, já é um bom volume de água. A probabilidade de 75%. Mínima 19, máxima 27 graus. Embora ultimamente está tendo máxima aí de 27, 28 graus na previsão, mas na realidade está batendo 30, 31, 32, hein? Vamos ficar atento com isso, se proteja, cuida da sua pele, que a coisa não é mole não. No domingão, sol com muitas nuvens, anublado com chuva de manhã. Tarde com temporal e noite chuvosa, segundo a previsão astrológica do tempo aqui. 94% de probabilidade. Volume previsto 13 milímetros. Mínima de 19, máxima de 26 graus. Na segunda-feira, dia 27, previsão de tempo nublado com chuva durante o dia e durante a noite. À tarde, há possibilidade de temporal. Volume previsto, 26 milímetros. Probabilidade, 97%. Alta probabilidade. Mínima de 19, máxima de 23 graus. A máxima cai aí. Na terça-feira, dia 28, nós temos um dia nublado com chuva e também uma noite nublada e com chuva. À tarde, ocorre temporal segundo a previsão. Volume, 21 milímetros. Probabilidade, 94%. Mínima de 19, máxima de 24 graus. Essa é a previsão para esses 5 dias, de hoje até terça-feira. E é claro, vamos ficar atentos. Como eu sempre digo, a previsão meteorológica virou previsão astrológica porque muitas vezes afirmam uma coisa que não acontece. Ou coloca logo 2 possibilidades para que você escolha uma. Eu sempre escolho a pior. Vamos nos cuidar e pensar no pior para fazer o melhor. Há possibilidade de tempestade? Não fique em área aberta. Cuidado com ventanias. Não deixe carro debaixo de árvores. Cuide-se, proteja-se. Evite ficar ao alcance de raios, por exemplo. Tempestade, como as previstas aqui, elas podem matar sim. Graças a Deus, a gente sempre tem, vamos dizer, ouvintes que atendem aos nossos pedidos. Quem ouve o nosso programa se cuida. Quem não ouve, olha, vai lá e fala para ele ou para ela. Se protege aí. Pensa no pior para fazer o melhor. Tá bom? E um outro fator que vem piorando cada vez mais, e sem dúvida alguma tem relação com as mudanças climáticas, pessoal, é o da proliferação de mosquitos vetores de doenças. Temos notificações aí já em grande número de dengue, sabia?
E a dengue é transmitida por quem? Pelo Aedes aegypti, bem como a febre amarela. Tem relatos até de malária já. É mole? O que mais preocupa, é claro, é a dengue. E Passos já tem 20% de todos os casos suspeitos no sul de Minas em 2025. Passos, ano passado já foi brabo lá. O que acontece em Passos? O pessoal não se cuida, não? O pessoal não segue o que pede o pessoal das endemias por lá, não? Porque, pelo amor de Deus, hein? Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, todas as 4 regionais de saúde da região têm juntas 596 casos suspeitos da doença. Mas só em Passos já são 119 casos prováveis em 2025. No ano passado, a cidade registrou 10 mortes e quase 18 mil casos. Os dados de Passos, por enquanto, são discrepantes em relação às outras maiores cidades do sul de Minas. Em Pouso Alegre, por exemplo, são 20 casos suspeitos. Em Varginha, 5 casos suspeitos. Em Poços, 4 casos. Em nota, a Prefeitura de Passos informou que as ações de controle e combate contarão, não contam ainda, com drones, além de instalações de armadilhas. Elas serão distribuídas em todos os prédios públicos do município e também em locais de grande movimento, como por exemplo, a rodoviária da cidade. Além disso, serão realizadas ações de controle e de combate em áreas que são consideradas endêmicas, com as visitas dos profissionais de saúde nas casas das pessoas, batendo de porta em porta. Isso não estava sendo feito, não é? Ainda segundo a Prefeitura de Passos, o número de casos prováveis de dengue notificados nas primeiras 4 semanas epidemiológicas de 2024 foi de 907 casos. Já no mesmo período de 2025, foram registrados 174 casos prováveis. Isso representa uma redução significativa no número de ocorrências. Mas também, meu amigo, depois de um ano de 2024 do jeito que foi, se você quisesse o mesmo número de 2025, podia pegar todo mundo aí, colocar num saco, demitir e contratar outras pessoas para trabalhar nessa área, né? Porque, pelo amor de Deus, a Regional de Saúde de Passos informou em nota que a Secretaria recebeu veículos que possuem um sistema de combate ao mosquito da dengue, que serão usados em cidades com maiores índices da doença. Bom, ô Regional, o negócio é parar de falar e atuar, né? Vamos atuar aí, porque se pega aí, muita gente sai daí infectado para outros locais. Isso significa o quê? Uma região inteira contaminada. É ou não é? E ainda falando de um meio ambiente alvo de agressões, vocês lembram como estava a nossa região antes do início do verão? Estava tomada pela fumaça de queimadas. Pois bem, começaram a ser divulgados os números deste gravíssimo crime ambiental. A Amazônia e Cerrado tiveram mais de 27 milhões de hectares queimados no ano passado. De acordo com o monitor do fogo do MAP Biomas, esse foi o número. É a maior área destruída desde a criação da plataforma em 2019. Essa área queimada é comparável com o tamanho do Tocantins, ou até mesmo de um país, gente, da Itália. Na Amazônia, foram quase 18 milhões de hectares atingidos. 67% de crescimento em relação ao ano retrasado, 2023. O Pará, que vai receber a COP30 em novembro, liderou o ranking. Pensa! No bioma, os incêndios atingiram mais as formações de floresta do que as de uso agropecuário. Claro, né? As de uso agropecuário precisa aumentar, então você vai queimar floresta mesmo. Foi a primeira vez que o monitoramento identificou essa situação, segundo o informe do MAP Biomas. Segundo os pesquisadores, a combinação de eventos climáticos, como o El Niño, que prolongou a seca, e ações humanas, levaram a esse resultado preocupante. Já no Cerrado, foram pouco menos de 10 milhões de hectares, crescimento de 91% sobre 2023. A maior parte também em áreas naturais
de savanas. Tocantins e Maranhão juntos atingiram a metade das áreas queimadas. Somando todos os biomas do país, foram mais de 30 milhões de hectares destruídos. E tem ainda alguns fatores importantes, gente. Quando falamos em queimadas, falamos de fogo destruindo vidas. Para quem não sabe, plantas são seres vivos. E se este fato para você não tem importância, tem outros seres que sofrem demais quando algum mané resolve destruir uma floresta, ou mesmo até um capinzal que está grande demais aí. Em 2024, mais de 25.200 animais foram resgatados de incêndios no Brasil. O balanço vem do IBAMA. De acordo com dados do Sistema de Informação do CETAS, o Centro de Triagem de Animais Silvestres, 1 a cada 4 foi resgatado entre os meses mais quentes e secos. No mês de setembro foram feitos mais de 2.600 resgates. Em outubro, 3.000. Nesses 2 meses, Brasília liderou o ranking com mais de 1.000 resgates, seguido por Seropédica no Rio de Janeiro e Goiânia em Goiás. No Pantanal, no último período crítico de incêndios, o IBAMA implementou planos de ações como a Operação Arca de Noé, com ações de monitoramento, busca ativa, resgate, realocação de fauna. Com esse plano, foram avistados 1.000 animais vivos, de 46 espécies diferentes. Dentre algumas espécies que foram resgatadas, estão um filhote de cervo, um tamanduá-bandeira, uma onça-pintada e 69 filhotes de jacaré. Em 2024, o IBAMA lançou um aplicativo para a gestão de emergências de fauna, que busca coletar dados de animais e permite a identificação por fotos dessa mesma fauna. Esse aplicativo, ele permite que os usuários registrem avistamentos e resgates de animais de maneira rápida, mesmo com baixa conectividade. Precisando de um desses para o meu celular, né? E sabe quando algo que é ruim é potencializado por outra coisa maléfica e no fim um alimenta o outro? As queimadas ajudam a aumentar a temperatura da Terra, pessoal. E isso favorece mais queimadas. E por aí vai. E a notícia que vem dos especialistas não é nada boa, não. Embora bastante elucidativa, explicativa. Qual é essa notícia? O ano passado, 2024, foi o ano mais quente da história e o primeiro a superar 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Todo mundo vem avisando isso. Já estamos chegando até nos 2 graus previstos. Isso de acordo com a Organização Meteorológica Mundial, hein? Segundo a entidade, os últimos 10 anos estiveram entre os 10 mais quentes. Em uma série extraordinária e maldita série de temperaturas recordes. A análise da temperatura global tem como base dados de 6 centros meteorológicos ao redor do mundo. Conforme esse levantamento feito aí, a temperatura média global da superfície foi de 1,55 graus Celsius, em uma margem de incerteza de mais ou menos 0,13 graus Celsius, acima da média de 1850 a 1900. O valor é superior à meta estabelecida no Acordo de Paris. Bem superior, aliás. Por quê? Porque um acordo foi feito, mas só ficou no papel. Na hora de cumprir, principalmente líderes mundiais, não estão nem aí. Mas de acordo com a Organização Meteorológica Mundial, a meta ainda não foi perdida, não. Porque ela se refere a uma média calculada ao longo de décadas. E o fato de um único ano superar a máxima não significa que ela foi ultrapassada. Uma equipe internacional de especialistas, criada pela própria organização, deu uma indicação inicial de que o aquecimento global de longo prazo, conforme avaliado em 2024,
está atualmente em cerca de 1,3 graus Celsius. A Miriam Garcia, que é gerente de políticas climáticas do WRI Brasil, organização que trabalha com iniciativas de desenvolvimento sustentável, avalia que esses resultados devem ser encarados com seriedade, muita seriedade, só que não paralisar ou desestimular a confiança no alcance das metas do acordo. Se a gente não acreditar, a gente não chega lá. Foram 190 países que assinaram esse acordo, gente, lá em 2016. Agora os Estados Unidos vão sair por conta do Donald Trump, mas aí é com ele. Tem que lutar mesmo sem eles. Essa é a grande questão. O que nos preocupa é que temos visto recordes atrás de recordes. A temperatura só tem aumentado. Tem passado barreiras que até então não tinham sido ultrapassadas, como essa de 1,5 graus. Qualquer aumento causará mais impactos econômicos, ecológicos, sociais. E dessa forma, a gente precisa sim continuar buscando aumentar drasticamente as ações de mitigação para que se possa limitar o máximo possível o aumento da temperatura. Foi um ano em que aqui no Brasil, seja com a seca na região amazônica, com as enchentes do Rio Grande, a gente viu a necessidade de se adaptar, o que é difícil quando você tem lideranças que negam o problema, como acontece no Rio Grande do Sul, por exemplo, Santa Catarina, muitos que negam o problema, mesmo estando dentro dele. O aumento da temperatura causa um desequilíbrio que permite que esses eventos aí sejam mais frequentes e atingem principalmente quem? Os mais pobres, as populações mais vulneráveis. Esses líderes aí não são atingidos. E tem muita gente que ganha dinheiro com isso. Tem muita gente que, aliás, produz isso para poder ganhar dinheiro. Essa é a grande questão. Tem que mudar a questão de transporte. Tem questão de combustível. Eu procuro usar sempre álcool. Por quê? O álcool é um combustível bem mais benéfico do que qualquer combustível fóssil. Mas tem gente aí querendo perfurar mais, fazer mais petróleo, vender mais gasolina. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu aos governos que apresentem novos planos nacionais de ação climática este ano para limitar o aumento da temperatura global. Isso a longo prazo, dentro da meta de 1,5 graus. Aí, isso busca ajudar os países mais vulneráveis a lidar com os impactos climáticos devastadores. E é por conta de notícias, como eu citei acima, gente, que a gente precisa valorizar e participar de forma, da forma que for possível, das ações que visam diminuir e, se Deus ajudar, a reverter todos os malefícios que nós mesmos, seres humanos, estamos causando ao nosso mundo. Uma dessas ações vem diretamente do Supremo Tribunal Federal, justamente em relação às queimadas. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo federal e os 10 estados da Amazônia e do Pantanal apresentem até 30 dias úteis planos emergenciais de conscientização e manejo integrado do fogo. Eles devem estar de acordo com a Política Nacional de Manejo Integrado, além de incluir campanhas educativas, publicidade, mobilização social contra as queimadas. Tem que colocar polícia também, né? No despacho, o ministro Dino quer que, 15 dias antes do fim do prazo para os planos emergenciais, o governo federal e os estados atualizem as informações relativas às investigações policiais e às sanções administrativas relacionadas especificamente aos incêndios florestais ilícitos ocorridos em 2024. Para o ministro, é necessário que o poder público e o poder privado, o setor privado, aliás, se mobilizem para que não se repita o que aconteceu no ano passado. Segundo o MAP Biomas, foi queimado entre janeiro e dezembro do ano passado uma área que pode ser comparada ao território da Itália. Lembra? Eu falei isso aqui em matéria anterior. Foi 79% a mais de áreas atingidas pelo fogo do que as registradas em 2023.
O Flávio Dino, o ministro do Supremo Flávio Dino, é o relator de uma ação proposta pelo PSOL para o STF, né? Pelo PSOL ao STF, para avaliar a violação de direitos decorrentes da poluição, perda de biodiversidade e mudanças climáticas. As regiões da Amazônia e do Pantanal abrangem estados do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E é claro, esse pessoal tem que se virar. Esse pessoal tem que se cuidar. Olha, esse ano o Brasil está totalmente inserido nessa questão do clima, nessa questão do meio ambiente. Nós temos aí as conferências do meio ambiente, estaduais e, por fim, a nacional. Nossos representantes, João Ademir e também Rafael Furtado, eles vão participar da conferência estadual. E, se Deus quiser, quem sabe, podem participar da nacional. E temos aí também a COP30, que vai acontecer justamente em Belém, no estado que mais foi atingido aí pelas queimadas no ano passado. E a gente tem que participar, a gente tem que correr atrás. Porque enquanto a gente tem países e lideranças que querem mudar esse futuro sombrio que se avizinha, nós temos outros que querem piorar e piorar cada vez mais. Sabe aqueles filmes de futuristas, mas assim, futuristas sombriamente falando, em que um grupo de pessoas toma conta do poder e aí vira aquela coisa totalmente destruída, um mundo destruído, com pessoas vivendo em uma situação que ninguém gostaria de viver, enquanto alguns vivem muito bem e muito poucos? É exatamente isso, esse tipo de futuro que algumas pessoas querem para nós. Só que nós estaríamos na parte ruim. E se você, que pode parar na parte ruim, não lutar para isso mudar, sinto muito. Porque muitas vezes eles conseguem convencer a gente que a gente ficar na parte ruim vai ser bom para nós. É mole. Aliás, consegue convencer muitos hoje. Quantas vezes se convence que algo que é muito ruim para nós, eles conseguem convencer você de que é bom. É bom para eles. E você vai lá e faz o que eles pedem para que eles se deem bem. Vamos fazer o que é preciso para que nós fiquemos bem. E se a gente deixar a natureza ser destruída, vai chegar num ponto sem retorno. E aí, meu amigo, seus netos, bisnetos, ou seja lá o que for que você tiver para frente, talvez não tenha nem mundo para viver. Esse é o recado de hoje. Amigo ouvinte, eu fico por aqui. Volto ao ar na próxima segunda-feira, se Deus quiser, com mais informações para vocês, ou a qualquer momento com um de nossos plantões. Você aí do Paiolim, você aqui de nossa sede, você de nossa zona rural e você aí de nossas cidades vizinhas, que nos acompanham com tanto carinho, que valorizam demais o trabalho da nossa humilde e querida Gemirim FM, bem como você que nos acompanha pela internet, hein? Quero que todos tenham uma ótima tarde, um excelente fim de semana e até a próxima, se Deus quiser.
Você conferiu Informativo 105. Apoio. Rede Construai é a primeira rede de materiais de construção de Minas Gerais. Vem, variedade, qualidade pra construir ou reformar. Vem pra Construai que tem. Vem, o melhor atendimento, crédito facilitado, preço baixo e pagamento parcelado. Vem, vem pra Rede Construai. Vem pra Construai que tem. Vem, vem, vem pra Rede Construai. Vem! Em Poço Fundo, Casa Nova é Construai. 3283-1858.